Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. E se eles lhe disserem: será que não sabemos que se deve encher de vinho toda vasilha de couro? Então você lhes dirá: assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Escutem e deem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Neguebe estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, as ovelhas das quais você se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos,
a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Jeremias 14. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu porque não houve chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas?
Somente Tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas essas coisas. Jeremias 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades desta terra. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que, pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos.